Fernando, eu utilizo muito um termo e fala seta pra cima, né? Aí um menino vai entender, ele fala, pô, é um menino, é um jogador do videogame, tá com a seta pra cima, né? Hoje meu filho tem 15 anos, mas cresceu jogando videogame comigo às vezes, né? Eu com ele, né? Então a seta pra cima significa o quê? O sujeito ainda pode produzir, pode evoluir. O seta pra baixo, ele tem que ser fora da curva para ele poder contribuir no cenário atual. Domingo, quarta, é lesão, viagem longa, a logística, por exemplo, de Caxias não é das melhores. É um deslocamento até Porto Alegre, depois Porto Alegre, São Paulo. A gente não costuma ter recurso para fretar aviões. O ano passado foi um ano atípico, até por conta das enchentes e tal, né? Então eu penso que o jogador ele tem que ter, pelo menos nos anos anteriores, um histórico de participação em jogos para poder resistir e jogar, principalmente no cenário nosso. Então, uma equipe competitiva, eu digo, os nossos elencos, força e velocidade presente e a qualidade técnica que eu consigo comprar, que é o mais caro do futebol. Você acabou de descrever o Flamengo. Qualquer jogador do Flamengo, qualquer daqueles, você pega dos 11 titulares, e eu acho que o Flamengo não tem G2, né? O Flamengo tem G1, lá no final tem um G2zinho lá. Se embaralhar tudo e tirar, entra. Só jogador. Lateral esquerdo tu tem o Alexandro, o Ayrton Lucas e o Vinha. Os três, qualquer um deles joga em qualquer time do Brasil. O Fernando, nós enfrentamos o Flamengo e foi uma derrota doída, vergonhosa, mas ao mesmo tempo tivemos que nos recuperar rápido, já fazer um jogo com o Mirassol e já preparado para o Inter amanhã. Há muito tempo eu não vi um lateral fazer tanta diferença num jogo como o Wesley fez no jogo contra nós. Absurdo. Aí você tem, se o lateral tá voando, ao lado dele você tem o Arrascaeta, o Gerson, o Pedro dentro da área que ele põe a bola na cabeça. Então não dá. São todos jogadores que têm capacidade de decidir jogo. Aí o Léo Ortiz dá um lançamento em profundidade no pé do centroavante, no pé do ponta, né? Exato. O goleiro, o único que não mostrou performance no jogo foi o goleiro que não conseguimos fazer, nós não conseguimos jogar. Ali realmente foi assim, o Flamengo sendo o Flamengo e o Juventude não conseguiu ser o Juventude que a gente costuma ser. Então, força, velocidade, saúde e a capacidade técnica que eu possa comprar. Eu gostaria de ter uns jogadores técnicos diferentes, assim, mas talvez a gente tenha que criar esse jogador em casa, fazer com que o jogador que vem de um cenário menor, um jogador da Série C, um jogador da Série... O Galego mesmo veio da Série C, que o Ipiranga está na Série C. O Enio veio do Amazonas. Eu trouxe o Giovani, que era base do Atlético Paranaense, estava na China. E até o ano passado eu não contratava estrangeiros. Juro por quê? Porque eu não conheço. E eu tinha que admitir que eu tinha pouco conhecimento do mercado do exterior. Eu acreditava muito na capacidade de formar os elencos com os jogadores das divisões menores. Que tu conhecia, porque tu tinha esse embasamento total ali. Só que chegou um determinado momento que eu falei, cara, eu não tô conseguindo mais. Eu preciso olhar para outros cenários. E aí a capacidade do cara poder evoluir e entender. Opa, não deu aqui, eu tenho que buscar alternativa. E nós trouxemos 2 colombianos. Passamos a fazer um monitoramento em julho do ano passado, do mercado sul-americano, e um venezuelano. E os 2 colombianos são titulares, o venezuelano ora joga, ora não joga. Mas os 2 colombianos, assim, um volante experiente, com 30 anos, 31 agora, e um extrema muito potente com bons números, que ele já havia sido vendido de um clube da Colômbia para a Argentina, e o time da Argentina emprestou para um outro clube colombiano e foi onde a gente trouxe ele para cá. Tivemos concorrência e ele quis vir para o Brasil. Como é esse colombiano? O Batalha. O Batalha. O Batalha. Muito forte, muito potente, perna esquerda. É o canhoto que joga pela esquerda e joga pela direita. E ele se adaptou rapidamente ao trabalho do Fábio. E aí a virtude do Fábio ter todo o histórico de treinador de base. Calma, posiciona, corrige, mostra vídeo, os auxiliares, o Lucas, o Gersim. E aí o atleta ele se adaptou rapidamente. Então é um jogador que hoje é um dos titulares. E na próxima janela, onde a gente está observando os jogadores, a gente fica muito atento ao que pode sobrar nos maiores, mas passando a intensificar o acompanhamento e o monitoramento dos jogadores sul-americanos, porque a gente está conseguindo contratar esses jogadores e vender a ideia da Vitrine Brasil. Então, para a janela, a gente deve fazer pelo menos 1 ou 2 contratações. Se eu não conseguir aqui no Brasil, a gente já tem os sul-americanos mapeados.